Olá pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Alberto Bezerra, sou advogado da área bancária desde 1993, também ministro palestras e cursos a respeito do tema. Bom, o motivo de nosso bate-papo de hoje é trocar algumas ideias sobre o assunto que pertinha ao leasing financeiro, Volta e meia eu sou questionado por uns amigos o que é que significa VRG. Eles falam que vê muito isso aí em julgados, em comentários e tudo, mas a expressão valor residual garantido, que é o significado de VRG, não há uma compreensão mais aprofundada do que ele quer dizer com esse valor residual garantido. Daí o sentido desse nosso vídeo de hoje. Vamos tentar explicar melhor essa situação. Bom, a primeira coisa que eu queria dizer é que o que nós vamos dizer aqui diz respeito ao leasing financeiro, certo? O leasing financeiro não vai se confundir então com outras formas de leasing que existem na legislação. Nós temos lá o leaseback, o leasing imobiliário, o leasing operacional e por aí vai. O que nós vamos tratar é o leasing financeiro. E eu também gostaria de deixar consignado, avisado aqui aos amigos que este slide dessa palestra ela vai estar disponível no meu site. Se vocês quiserem baixar, pode entrar em www.albertobezerra.com.br. Como também quem quiser pode nos mandar um e-mail para cursos@albertobezerra.com.br. Podem sugerir temas, pode solicitar esse material, enfim, fica a critério de vocês a utilizar esse e-mail para a finalidade que bem lhe aprouver. Também querendo pode se inscrever aqui no nosso canal do YouTube, que volta e meia nós postamos algumas dicas de direito bancário. Então vamos lá. Vamos tentar passar aqui. Bom, como é que, para a gente entender o que é valor residual garantido, vamos primeiro entender como é que funciona um leasing. No meu caso aqui eu coloquei um leasing financeiro de um veículo, de um automóvel, que é o mais comum. Então como é que funciona a coisa? Determinada pessoa, que pela legislação ele vai ser chamado de arrendatário, ele vai a uma instituição financeira, uma companhia de leasing, e diz lá, olha, eu me interessei por um carro, no caso esse aqui, ele chega lá no fornecedor, a empresa de leasing diz assim, muito bem, então pode escolher lá o veículo, então o arrendatário vai ao fornecedor. Aliás, uma das características que faz ser considerado como leasing financeiro é justamente esse intermediário na operação e também o desejo do arrendatário em ficar com o bem no final do arrendamento. Uma das características que faz sentir com relação ao leasing financeiro. Pois bem, então o arrendatário chega ao fornecedor, escolhe o bem e posiciona a sociedade de arrendamento mercantil, a empresa de leasing. Então, ela aqui, a empresa de leasing, compra à vista esse bem do fornecedor e passa ao seu patrimônio, não passa para o arrendatário, passa para o patrimônio da empresa de leasing. Por sua vez, essa aqui faz um contrato de arrendamento desse bem para o arrendatário. Então, ele não compra, então ele faz assim com uma espécie de locação, com a sociedade de arrendamento mercantil. Então, o bem não pertence ao arrendatário, e ele passa ao patrimônio da empresa de leasing. Nesse contrato de arrendamento mercantil, essas expressões, tanto arrendamento mercantil como leasing, você vai ver muito em julgados, o pessoal da doutrina comentar. Mas são situações semelhantes.
É porque na legislação brasileira, com a lei que trata da tributação com relação ao arrendamento mercantil, a lei 6099 de 74, a nomenclatura que ele utilizou lá não foi LIS, foi arrendamento mercantil. É diverso de outros países, mas tudo bem. Mas essa é a mesma coisa, né? Então é o mesmo significado. Então, eles fazem esse contrato de arrendamento mercantil e, por sua vez, o arrendatário paga as chamadas contraprestação. Também é outra nomenclatura que faz assim uma nuance, né? Uma característica do LIS. Ele não chama lá de prestação. A denominação que você vai encontrar na legislação, no artigo 5º, por exemplo, dessa lei 6099, você vai encontrar lá que ele vai nominar de contraprestação. É como se fosse o correspondente à prestação de financiamento ou um aluguel, né, de alguma coisa. Né? Aliás, o contrato de leasing ele é um misto disso tudo. Né? Muito bem, então vamos ver agora como é que fica essa situação contratual perante o contrato de leasing. Obrigatoriamente, né, isso aqui não é uma faculdade, obrigatoriamente num contrato de arrendamento mercantil vai existir essas três opções. Se você ler lá também nesse artigo 5º da lei 6099, ao final do contrato existirão essas três opções aqui que são dadas ao arrendatário. Então, ele pode devolver, que é ele pode devolver o bem que foi arrendado à companhia de leasing, ele pode também renovar o contrato de arrendamento mercantil, tornar a fazer por novo período esse contrato, né? E poderá também adquirir o bem arrendado pelo valor residual acertado contratualmente. Muito bem, é aqui que está a situação. O que é esse valor residual? Como é que eu vou encontrar esse valor residual? O que é que ele significa? Muito bem. Olha, nesse caso aqui que eu estou situando, a pessoa fez um contrato de arrendamento mercantil por 36 meses, certo? 36 meses. O valor do arrendamento foi aqui R$100 mil. Então nós temos aqui uma contraprestação, outra, até chegar em 35, que é a última, essa aqui de 36. Essa contraprestação aqui, ela é fruto de um resultado de uma conta aritmética, onde vai estar inseridos aí os encargos tributários, onde vai estar aí a depreciação do bem. Essa depreciação do bem, existe uma tabela da Receita Federal, né, que nos contratos deve se espelhar, vai também colocar o preço que ele teve eventualmente para captar esses recursos. A empresa, que eu digo, a sociedade de arrendamento mercantil aqui, ela teve algum custo para captar aquele dinheiro para poder adquirir esse bem que o arrendatário procura comprar. Enfim, uma série de encargos que são agregados, e o próprio lucro também da sociedade de arrendamento mercantil, todos estão dentro dessa contraprestação. De forma que o somatório desse valor residual aqui com as contraprestações, ele vai dar um preço justo à sociedade de arrendamento mercantil. Tanto que aqui nessa fórmula, eles colocam de tal forma que esse valor residual chama-se valor residual ótimo, né? nessa fórmula matemática que eles colocam para chegar a esse montante. Esse valor residual aqui, ele tanto pode ser expresso em valor fixo, como está aqui, mas ele também pode ser um percentual desse valor aqui inicial. Então pode ser um valor fixo, mas o que importa dizer é o seguinte, é que ele sempre vai existir, né? Que eu digo, tanto o valor residual, tanto as contraprestações quanto o preço do arrendamento sempre vão existir nesse contrato. Então vamos lá, agora descobrir o que é o valor residual garantido. O arrendatário sai pagando essas contraprestações, ok? Diluiu esses 100 mil e tal. Então encontrou-se um valor que, ao final da 36ª parcela,
ainda vai ter um valor, né, um restante, né, daí a expressão resíduo. Resíduo é o que? Resto. Resíduo é remanescente, né? Então, quando ele termina de pagar a 36ª, ainda vai existir um remanescente. E esse remanescente vai servir para quê? Para que, no mínimo, quando você optar, por exemplo, por essa devolver o bem, né? Você vai devolver o bem. Então, o arrendante, no caso, na sociedade de arrendamento mercantil, ela vai pôr à venda esse veículo, né? Ele coloca, você devolve, ele vai colocar à venda. O fruto dessa venda terá que pagar esse valor residual aqui. É o mínimo que ele pode, que ele deve receber. Ou seja, é garantido, daí a expressão garantido, é garantido minimamente esse valor de R$27 mil para ele, né? Então ele vende a terceiro, quer dizer, a sociedade de arrendamento mercantil, ela não vai ficar com o veículo, né? Se ela vender e sobrar, devolve-se o remanescente ao arrendatário. Se não sobrar, você vai ser chamado a complementar esse valor, ok? Então, e aí ele pode também adquirir, e o mínimo que ele vai ter que pagar é esse 27 mil. Isso aí o arrendatário, ele pode adquirir o bem, mas o mínimo que ele vai pagar à sociedade de arrendamento mercantil é esse valor de 27 mil. Então, o valor, ou seja, o que é o VRG, é um valor, ou seja, uma expressão financeira, né? É residual, por quê? Porque ele é uma coisa que fica no restante, é uma coisa para o fim, né, do pagamento das parcelas, né, que ele vinha das contraprestações, né, que é a nomenclatura utilizada pela lei, e também é garantido. Garantido no que sentido? Olha, esse valor que nós ajustamos, esse valor aqui, o VRG, só para complementar, ele deve estar definido logo no início da contratação. Quando celebra o contrato de arrendamento mercantil, de logo já sabe qual é o montante do VRG. Então, é o mínimo que ao final do contrato eu vou receber com esse contrato de arrendamento mercantil. Ou seja, então é um valor, é residual e ele é garantido para a sociedade de arrendamento mercantil. Importa dizer, só um detalhe, que em 2002 o STJ sumulou que o que acontece hoje em dia? Esse valor residual garantido aqui, ele é diluído junto com essas contraprestações aqui, ó. Então, além daquelas situações que eu coloquei, os encargos tributários, a remuneração da sociedade de arrendamento mercantil, a depreciação do bem, além dessa situação, agregada você paga a parte a contraprestação, né? No mesmo ato que você efetua o pagamento, né, vai também estar junto, né, um valor referente a uma parcela do valor residual garantido que vai ser diluído na contraprestação. Aí você pergunta, bom, mas se o valor residual garantido está lá no final e é um valor que eu posso adquirir um bem ou não, eu posso devolver, a instituição financeira aqui está me obrigando a eu comprar, não está me restando nenhuma dúvida com relação a isso, né? Então está diluído, né? E não está lá para o final. Então, eu estou comprando. Aí torna-se um contrato mais de lease, mas sim de compra e venda. Esse foi o pensamento que foi aludido na súmula lá de 2002. Só que em 2004 o STJ voltou atrás. E aí ele colocou inversamente a posicionamento aí, né, que ele tinha essa posição, né, que o valor residual garantido, quando diluído durante o pagamento das contraprestações, restava ser como um contrato de compra e venda. Aí ele justamente contrato. O VRG, quando diluído com as prestações, não é considerado como um contrato de compra e venda. Essa é o pensamento atual que está vigente perante o STJ, ou seja, que a antecipação do VRG não descaracteriza o contrato de lease. Bom, pessoal, por hoje é essa a nossa dica, né? Quem quiser, renovo o meu pedido, quem quiser que obter esses slides, pode acessar o nosso site www.ecosystemdevenda.com.br
albertobezerra.com.br, ou então pode também nos enviar um e-mail, cursos@albertobezerra, e nos sugerir outros temas que nós tentaremos acatar na medida do possível. Obrigado e até a próxima dica.